Bom dia a todos. O tema de atualização hoje, então, fratura do colo do fêmur. E eu vou rapidamente dar uma introdução, né? Então, lembrar da frequência da fratura do colo do fêmur, mais comumente em pacientes idosos, entre 65 e 75 anos, pacientes com osteoporose, então, na verdade, afeta mais raça branca, sexo feminino, e lembrar que 75% das fraturas tem desvio. Isso tem uma importância, porque o desvio da fratura do colo leva a um pior prognóstico. Mas a fratura do colo do fêmur também pode acometer pacientes adultos, jovens, em geral por trauma de alta energia, e lembrar sempre dessa associação, fratura da diáfise do fêmur com fratura do colo. Então, em 5 a 10% dos casos, o paciente que tem uma fratura da diáfise do fêmur também tem a fratura do colo. Então, sempre prestar atenção no colo do fêmur nessas situações para não deixar passar uma fratura. A vascularização da cabeça do fêmur é sempre problemática nas fraturas do colo. Existe uma taxa que não é desprezível de necrose vascular, mas nós devemos lembrar que a revascularização da cabeça é possível, se não total, muitas vezes parcialmente, desde que nós tenhamos estabilidade mecânica no foco de fratura e um bom contato ósseo, ou seja, a redução anatômica, ou mais próximo disso, é o mais importante, e a estabilidade no foco para que não haja ou se diminua o risco de necrose vascular da cabeça. Com relação aos exames de imagem, o que nós fazemos atualmente? São radiografias, inicialmente, um AP da bacia. E por que da bacia e não apenas do quadril fraturado? Para que nós tenhamos uma comparação do que é o fêmur normal. O fêmur contralateral dá isso para nós. Qual que é o ângulo cérvico diafisário? Se o paciente já tem um varo ou um valgo constitucional, isso tem importância do ponto de vista de planejamento. O perfil do quadril deve ser feito na forma de cross-table, ou seja, é importante que nós, como médicos, façamos esse perfil. É difícil mandar o técnico de raio-x fazer o perfil, porque normalmente sai um perfil de forma inadequada. E fazer o raio-x em AP, contração e rotação interna. Por quê? Porque isso mimetiza o que nós vamos encontrar na hora de fazer a cirurgia propriamente dita, que é o que nós vamos fazer na hora, tracionar e rodar interno, e ver se essa fratura reduz ou não facilmente através dessas manobras. Nos casos em que o paciente tem uma clínica compatível, mas o raio-x está normal, está indicado uma tomografia ou ressonância magnética. Então, por exemplo, vejam esse caso, a tomografia computadorizada, como ela tem uma sua importância. Aqui é uma fratura que no AP parece uma fratura impactada apenas, e o perfil, você tem, aparentemente, não tem uma retroversão da cabeça do fêmur, e quando nós fazemos uma tomografia computadorizada, nós percebemos que a cabeça está retrovertida, ou seja, essa daqui não é uma fratura Garden 1, e sim uma fratura Garden do tipo 3. A ressonância magnética serve, então, para aqueles casos em que o raio-x está normal, a tomo também está normal, mas o paciente tem clínica, tem queixa de dor na virilha após trauma. Então, esse caso, o paciente tem uma dor do lado direito, um raio-x normal, e quando se faz a ressonância magnética, nós podemos ver um edema ósseo significativo. Então, o paciente teve uma fratura do colo do fêmur, só visível através da ressonância magnética. Com relação à classificação, existem várias classificações da fratura do colo do fêmur, classificação de Garden, classificação AO e Powers, vou falar rapidamente delas. Com relação à classificação de Garden, que é a classificação mais comumente utilizada, ela é dividida em 4 tipos. E aqui eu queria chamar a atenção para o Garden tipo 1. O Garden tipo 1, nós vemos muitas vezes nos livros que ele é uma fratura incompleta ou impactada em valgo. E eu tive a oportunidade de ler o artigo original do Garden. E o que ele fala não é isso. Ele fala que a Garden tipo 1 é uma fratura incompleta impactada em valgo. Então, para falarmos em Garden tipo 1, temos que ter essas duas características. Ela tem que ser incompleta e impactada em valgo, e não ou impactada em valgo, como muitos dos livros texto de ortopedia falam para nós. Fratura do tipo 2, uma fratura completa, sem desvio, uma fratura muito rara. Raramente nós temos esse tipo de fratura na prática clínica. Já as fraturas Garden tipo 3, ela é uma fratura com desvio, mas ainda sem continuidade do trabeculado ósseo da cabeça.
E a Gardner tipo 4, o desvio é maior, não existe conexão praticamente mais entre a cabeça do fêmur e o resto do fêmur, e aí você tem uma continuidade trabeculada, porque a cabeça está livre para se mover em todas as direções. Na prática, o que se faz, Gardner tipo 1 e 2 sem desvio, Gardner tipo 3 e 4 com desvio, isso dita muito do tratamento que se faz ainda atualmente. Classificação AO, a fratura do colo do fêmur é 31B, e ela pode ser B1 se ela é subcapital, abaixo da cabeça do fêmur, transcervical ou sendo B2, e o tipo B3, uma fratura mais perto da região trocantérica, uma fratura basocervical. A classificação de Pauwels também é importante porque ela dita também tratamento. Lembrar que o Pauwels tipo 1, você tem uma angulação da fratura que facilita a consolidação do osso, né? Uma angulação de 30 graus. Então, vejam que o risco de pseudoartrose é muito baixo, praticamente zero, e a necrose vascular também é pequena, 13%. Gardner tipo 2, 8% de pseudoartrose e já 30% de necrose vascular. E o pior, a fratura mais instável, mais difícil de tratar, é o Pauwels tipo 3, em que você tem um cisalhamento, né? uma verticalização do traço de fratura no colo. Isso faz com que ele se torne mais instável e mais difícil de tratar, com maior risco, inclusive, de necrose vascular. Muito se falava sobre a capsulotomia. Devemos fazer a capsulotomia quando o paciente chega como um procedimento de urgência para diminuir a pressão dentro da articulação e tentar preservar a cabeça do fêmur? O que nós vimos é que não existe nenhum estudo que realmente afirme categoricamente que a capsulotomia diminui a ocorrência de necrose, então ela atualmente não é realizada na grande maioria dos serviços. Nós vamos falar praticamente só de tratamento cirúrgico aqui, né, da fratura do colo do fêmur, que é a regra. Lembrar que a redução fechada não mudou, continua do mesmo jeito, tração, rotação interna e abdução, mas é importante, no intraoperatório, nós avaliarmos a qualidade da redução. O que é muito importante o paciente ter uma boa redução, até mais de que qual implante nós vamos utilizar para fixar uma fratura do colo. Então, essa aqui é a avaliação de Gardner. Então, nós temos o trabeculado da cabeça, que faz uma angulação com a cortical medial do fêmur. Essa angulação deve ser de 160 graus. Se aceita 180 graus, que seria uma redução em valgo, e não se aceita o varo. É importante isso. Não devemos aceitar o varo na redução da fratura do colo do fêmur. E já no perfil, essa angulação é de 180 graus, do trabeculado da cabeça com o resto da diáfise, sendo que é aceitável até 20 graus para anteversão ou até 20 graus para retroversão, mas que isso não é aceito. Mas essa qualidade da redução por Gardner é muito difícil de você avaliar no intraoperatório com a radioscopia. Então, o Lowell fala da qualidade da redução também, através desse S, que tem que ser um S suave. Quando você tem esse S suave no colo, tanto no AP quanto no perfil, a redução é adequada. Mas, entretanto, se nós temos esse S, que é mais pontudo, mais proeminente, como nós podemos ver aqui no quadro B, então significa que a redução está inadequada. Quando a redução fechada não é satisfatória, nós devemos partir para a redução aberta. Então, nós, como cirurgiões, devemos estar preparados para a redução aberta. Pode ser basicamente por duas vias de acesso, a via anterolateral, que é a via de Watson-Jones, e a via anterior, que é a via de Smith-Petersen, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre a via de Smith-Petersen. Quando você faz essa redução direta, você usa fios de Kirchner para movimentar a cabeça fêmur, levá-la à redução, fixa depois provisório com outros fios de Kirchner e aí faz a osteossíntese definitiva, quer seja com DHS, quer seja com parafuso canular. Esse aqui é o algoritmo de tratamento clássico que se ensinou, eu aprendi dessa forma, né? Então, paciente abaixo dos 65 anos, independente se a fratura tinha desvio ou não, o tratamento era redução e fixação interna.
Paciente acima de 75 anos partia para a artroplastia, quer seja parcial ou total, e aquela idade de entre 65 e 70 anos, que era um limbo, né? Na verdade, alguns faziam osteossíntese e alguns faziam artroplastia. Isso tem mudado atualmente, e eu vou mostrar de que forma. Vamos pensar, então, num paciente mais jovem, com uma fratura do colo do fêmur. O que é utilizado atualmente é a osteossíntese e a maioria dos serviços, a maioria das pessoas fazem parafusos canulados. Em geral, são 3 parafusos canulados, mas lembrar que a fixação com parafusos canulados não é tão simples. Então, também nós temos uma opção de utilização do DHS e o parafuso antirrotacional. E eu vou falar mais para frente quando fazer um, quando fazer o outro, baseado em literatura. Então, esse aqui são os pacientes acima de 70 anos, né? Uma artroplastia parcial, pode ser bipolar, unipolar ou mesmo artroplastia total. Aqueles pacientes que têm artrose prévia ou aqueles pacientes idosos que já são mais ativos, né? Então, a gente leva um pouco menos em consideração a idade e um pouco mais a atividade do paciente, o nível de cognição, como ele deambulava antes da própria fratura. E a literatura traz algumas coisas que começam a desafiar essa ideia nossa, né? De até 65 anos faz osteossíntese, 65 a 75 anos é controverso. Então, se você começa a ler alguma coisa na literatura, então vejam que esse trabalho é um trabalho dinamarquês, ele é de 2020, na verdade esse trabalho está em andamento, e ele é baseado, na verdade, em 2 outros trabalhos que mostram que nas fraturas sem desvio do colo do fêmur, a hemiartroplastia seria melhor do que a osteossíntese. Isso porque você teria um Harris Hip Score entre 6 meses e 1 ano melhor para a hemiartroplastia, uma taxa de recuperação menor na hemiartroplastia do que na osteossíntese, e mais do que isso, você consegue tirar o paciente idoso mais rápido do leito. Ele consegue andar mais rapidamente, porque obviamente ele tem menos dor. Ele não tem mais a fratura para causar dor até que ela consolide. Então, pensar, né? Será que nas fraturas Gardner tipo 2, aquela fratura completa sem desvio, será que não seria melhor fazer uma prótese do que fazer a osteossíntese? Então, isso já existe, não existe uma resposta categórica na literatura, mas existe um movimento já da literatura na direção de se fazer prótese nas fraturas Gardner tipo 2. Quando nós falamos em parafusos canulados, não é simples fazer o parafuso canulado, apesar de ela ser uma cirurgia percutânea. Então, lembrar normalmente que são 3 parafusos canulados. O parafuso canulado inferior, ele tem 3 apoios, um apoio na cabeça, um apoio na cortical lateral, e ele deve ficar próximo ao cálcar para que ele consiga resistir melhor, ao varo que esse osso em geral é submetido. Lembrar, quando nós fazemos parafusos canulados, evitar a área mais alta da cabeça, porque isso pode causar condrólise e necrose vascular, isso é uma coisa importante. E cuidado com os vasos epifisários laterais, quando nós colocamos o parafuso mais superior, porque às vezes ele pode roçar e até furar a cortical lateral do colo e lesar esses vasos epifisários laterais, causando, então, necrose vascular da cabeça do fêmur. Quando existe fragmentação posterior do colo, e isso é relativamente comum e pode ser visto na tomografia computadorizada, existe uma sequência adequada para a colocação dos parafusos. Então, não é qualquer sequência que deve ser feita. A sequência adequada, nesse caso de fragmentação posterior, primeiro é o parafuso central, depois, que normalmente é inferior, quando você faz a montagem em triângulo invertido, depois é o parafuso anterior e, por último, o parafuso posterior. Por que isso? Porque se você começa com o parafuso posterior, você piora a retroversão da cabeça do fêmur. Então, isso deve ser evitado. Então, você começa com os parafusos que protegem da retroversão e, por último, você entra com o parafuso mais posterior.
Lembrar que os parafusos devem ser paralelos, tanto no AP quanto no perfil. Isso, então, faz com que a gente demore um pouquinho para fazer esse tipo de fixação. Lembrar que os parafusos não devem ficar abaixo da linha do pequeno trocânter, né? Aqui vejam que um deles ficou, mas, em geral, esses dois não ficaram, ficaram ao nível. Por quê? Porque existe o risco de fratura subtrocantérica nesses casos. E os parafusos devem estar espaçados entre si, eles não devem estar próximos. 3 parafusos próximos simulam um parafuso único. Então, quando fazer 3 parafusos canulados, eles devem estar afastados entre si dentro do colo do fêmur. Existem 2 montagens básicas. A primeira montagem é triângulo de base invertida, que é o que se faz com mais frequência no Brasil. Existe o risco maior de necrose vascular, então os americanos não preferem esse triângulo de base invertida, eles preferem um triângulo de base normal, mas aqui existe o risco de fratura subtrocantérica, como este caso mostra. Então, é um caso muito ruim, porque aí você passa a ter a fratura, 2 fraturas, uma do colo e uma fratura subtrocantérica. Então, tomar cuidado na hora de fazer muitos furos na cortical lateral do fêmur para passar os canulados, né? Evitar fazer abaixo da linha do pequeno trocânter, evitar fazer muitos furos para não enfraquecer a cortical e levar à fratura subtrocantérica. O DHS é uma outra possibilidade. E aí, assim, no que o DHS é melhor que o parafuso canulado? O DHS é melhor que o parafuso canulado, por exemplo, nas fraturas basocervicais. Ele é superior, quer seja com ou sem parafuso antirrotatório. A literatura sugere que nas fraturas basocervicais você pode fazer o DHS isoladamente, sem precisar do parafuso antirrotatório. Isso nas basocervicais. Mas para que serviria, então, o parafuso antirrotatório? Para evitar a rotação da cabeça na hora em que você vai estar passando o DHS. Quando você passa o DHS, o torque é muito alto e você pode rodar a cabeça em relação à diáfise. Para evitar isso, você usa o parafuso antirrotatório, mas você também pode utilizar fios de Kirchner, fixação provisória com 2, 3 ou 4 fios de Kirchner de calibre grande, para evitar esse problema no intraoperatório. Lembrar que quando nós utilizamos o DHS e o antirrotatório, o TAD, né, também chamado Tip Apex Distance, não serve, porque você tem que deixar o parafuso DHS mais distal para dar o espaço para passar o parafuso antirrotatório. Outra vantagem do DHS em relação aos 3 parafusos canulados. Quando existe uma comunicação posterior do colo significativa, o DHS vai melhor que os 3 parafusos canulados. Então, essa seria a segunda vantagem do DHS em relação aos canulados. Quando nós temos aquela fratura Powell's 3, né, que você tem um traço vertical, como nós podemos ver nesta imagem, você começa de forma diferente a sequência dos parafusos canulados. O primeiro parafuso é perpendicular ao foco de fratura e os outros 2 parafusos são paralelos ao colo do fêmur. Como nesse caso, aqui visto na radioscopia, primeiro o parafuso perpendicular ao foco, que alguns chamam de parafuso de Powell's, na verdade é um parafuso perpendicular ao foco de fratura, e os outros 2 parafusos em linha com o colo do fêmur e paralelos entre si. Essa é a terceira vantagem que a literatura fala do DHS em relação ao canulado. O DHS vai melhor que os parafusos canulados quando você tem uma fratura de traço vertical, né? Como esse caso aqui. E nós temos na literatura, então, vários trabalhos que tentam comparar o sliding hip screw, e aqui o DHS é um sliding hip screw, com parafusos canulados. Esse é um trabalho de 1991. Então, veja que há muito tempo atrás já se tentava definir se o DHS era melhor ou pior que os parafusos canulados. E nesse trabalho, vejam que houve 3 de 14 resultados ruins no grupo DHS e 6 de 15 resultados ruins no grupo canulado. Então, o DHS foi superior aos parafusos canulados nesse trabalho de 91. Já esse trabalho de 92, as complicações da consolidação foram muito parecidas, mas houve 2 casos de fratura abaixo dos canulados, aquela fratura subtrocantérica que eu mostrei anteriormente. Esse estudo prospectivo com 103 pacientes de 1987 já mostra um pouquinho diferente, com uma taxa de consolidação melhor de 4 parafusos canulados em relação ao DHS. Essa aqui é uma meta-análise com 4 artigos
que mostra uma taxa de reoperação igual entre slide hip screw e parafusos canulados. Mas, assim, o que eu vi na literatura de vários trabalhos é que existe uma tendência atual, de maior utilização do DHS em relação aos 3 parafusos canulados. Isso daí é estatisticamente significativo? Ainda não, mas existe uma tendência de utilização do DHS. Uma outra forma que nós temos, que essa sim é mais recente de tratar essas fraturas do colo do fêmur, é a placa de suporte medial no colo associado aos parafusos canulados. Então, veja que é um trabalho do Injury de 2017, um trabalho recente. É um trabalho que pegou 27 pacientes jovens, abaixo de 60 anos, todos Powell's 3. Com essa placa medial e parafuso canulado, 89% de consolidação sem encurtamento do colo, o que é uma coisa muito importante. Houve falha do implante apenas em 3 casos e em nenhum caso houve necrose avascular. Quando então nós fazemos essa placa de suporte medial no colo, a via de acesso é uma via anterior para a redução da fratura e a colocação da placa. Se nós vamos colocar uma placa medial por uma via de acesso anterior, isso nos obriga a, depois de reduzida a fratura e fixado o provisório com fio de Kirchner, nós temos que fletir o joelho e fletir e rodar externo o quadril o máximo possível. Então, não dá para fazer em mesa de tração, tem que fazer em mesa comum transparente, para que você tenha um ângulo de ataque suficiente para conseguir passar esses parafusos mediais do colo. Esse aqui é um exemplo, uma fratura do colo do fêmur. Aqui é a utilização, então, da placa medial. Vejam que aqui ela está bem medial no AP e no perfil ela está posterior, então ela está posterior-medial aqui. E a colocação dos parafusos canulados da forma convencional, no modo de triângulo invertido. Lembrar que placa medial isolada na fratura do colo do fêmur não funciona, funciona mal, existe um risco muito grande de perda da osteossíntese. Então, sempre associar a placa com os parafusos canulados. Esse aqui é um dos casos de falha de osteossíntese que o artigo mostra. Então, vejam aqui recuo dos parafusos canulados, fratura, né, quebra dos parafusos da placa e um encurtamento do colo do fêmur. Então, é uma falha de osteossíntese aqui que, felizmente, foi pequena, né? Só 3 de 27 casos tiveram essa falha de osteossíntese. Esse é um caso que nós tivemos há mais ou menos 3 semanas atrás, no grupo de oncologia ortopédica, foi operado pelo Dr. Ferrari. Era uma fratura patológica do colo por displasia fibrosa. Então, traço vertical. Depois de muita discussão do que fazer com esse caso, nós optamos exatamente por uma placa medial mais parafusos laterais. Então, vejo aqui uma placa terço de tubo medial, está bem medial aqui nesse caso, e a colocação dos 3 parafusos, e aí naquela montagem para traço vertical, um parafuso perpendicular ao foco de fratura e 2 parafusos mais paralelos ao colo. Ainda está num pós-operatório recente, está evoluindo bem, obviamente nós não temos ainda consolidação, pelo tempo ainda que não foi suficiente para consolidar a fratura do colo. As osteossínteses têm complicações, como todos sabem, perda da redução, não união. E aí, então, nesses casos, né, nós temos que pensar, bom, se a osteossíntese tem complicações, por que não partir, então, para as próteses, né? Não só naqueles pacientes mais idosos, onde a prótese já tem uma função bastante já apropriada, mas naqueles casos de pacientes um pouco mais jovens. Então, existem vários trabalhos que comparam a artroplastia com a osteossíntese. Essa é uma meta-análise de 14 trabalhos. É uma meta-análise mais antiga. E é aquele ensino clássico, né? A artroplastia tem maior mortalidade, menos risco de revisão do que a osteossíntese. Em compensação, a osteossíntese tem menor sangramento do que a artroplastia. O problema é que as artroplastias melhoraram com o passar do tempo, né? Os cuidados clínicos melhoraram, então os pacientes eles morrem menos do que há 20 anos atrás, no perioperatório. A presença das próteses sem cimento diminuiu aquela complicação tão temida de óbito no intraoperatório por causa da polimerização do cimento. O polietileno é de melhor qualidade, isso permite que a prótese dure mais tempo, que as cabeças sejam de maior diâmetro. Atualmente se usa com muita frequência cabeça 32 ou até 36,
Antes se usava a cabeça 28, isso diminui o risco de luxação e atualmente o acetábulo de dupla mobilidade também diminuiu o risco de luxação da prótese. Então as próteses melhoraram. E por elas terem melhorado, elas tomaram um pouquinho do campo das artroplastias. Então aqui, na artroplastia parcial versus total, com o e sem cimento. Lembrar que os trabalhos mostram, quando nós comparamos a artroplastia parcial com a artroplastia total, vejam que, obviamente, a luxação é mais frequente com a artroplastia total, mas já nessa avaliação de 2010, aqui nessa meta-análise da Cochrane, alguma evidência de que a prótese total leva a melhor resultado funcional do que a prótese parcial. E existem outros trabalhos, esse trabalho também de 2010, prótese total versus prótese parcial, mostra que a TQ menor risco de operação que a parcial, melhor resultado funcional e um risco levemente maior apenas de luxação e complicações gerais do que a parcial. Então, existe um movimento na literatura em se fazer mais prótese total do que prótese parcial. Umas coisas que nós podemos utilizar para avaliação, né? O paciente que tem uma boa cognição, ele se beneficia mais de uma prótese total. Aquele com uma cognição ruim se beneficiaria mais de uma prótese parcial ou mesmo monopolar. Pacientes ativos, prótese total. Paciente pouco ou nada ativos, prótese parcial ou monopolar. Com relação à expectativa de vida ou muita comorbidade, baixa expectativa de vida, tendência maior à prótese parcial. Pacientes com muitas comorbidades, nós temos também a tendência maior a fazer próteses parciais. Com relação à artroplastia cimentada versus sem cimento, a maioria das artroplastias atualmente para a fratura do colo é feita sem cimento, a não ser que seja um DOR do tipo C, que nós podemos utilizar próteses cimentadas. Não, mas assim, a maioria das vezes dá para fazer prótese sem cimento, sem maiores problemas. Lembrar que quando nós temos uma artrose coxofemoral prévia, aí nós tendemos a fazer, obviamente, a artroplastia total, e nem ao contrário da parcial. Uma outra coisa importante que a literatura vem trazendo, veja que esse é o trabalho do Injury de 2020. Desse ano, ele não foi publicado ainda, ele está para ser publicado. A questão toda é o seguinte: será que nas fraturas Gardner tipo 1 nós devemos tentar reduzir? O que se ensinava é que Gardner tipo 1 não se reduz, fixa in situ e deixa. Mas já existem trabalhos que mostram que quando nós temos um valgo importante, maior do que 15 graus, talvez seja melhor reduzir, melhorar este valgo. Então, esse trabalho mostra que em um ano de pós-operatório, vejam que o grupo redução foi melhor do que o grupo fixação in situ, né? Veja, outra coisa, o Harry Hip Score, em 1 ano e 2 anos, foi significativamente melhor no grupo redução do que no grupo fixação in situ. Então, isso é de um trabalho de 2020, mas, como eu disse, existem já tendências naqueles casos, veja aqui, isso aqui é uma fixação in situ de um valgo acima de 15 graus. Versus um valgo também importante, aqui a redução do valgo excessivo, um alinhamento melhor do colo do fêmur e a fixação, vejam aqui, com parafusos canulados já melhorando esse valgo excessivo. Então, existe também um movimento da literatura para que naqueles valgos importantes, acima de 15 graus, se tente sim uma redução para melhorar esse valgo. Isso teria vantagens na literatura. O acetábulo de dupla mobilidade, ele já mostra em alguns trabalhos também que a taxa de luxação foi significativamente menor no grupo dupla mobilidade em relação ao grupo prótese total de quadril convencional, mostrando então a evolução que nós temos nas artroplastias. Então, o que eu posso falar em resumo, né? Fratura Gardner tipo 1, ainda a fixação in situ com canulados, mas lembrar que a literatura já tende a falar alguma coisa de redução se o valgo for excessivo. Gardner tipo 2, o clássico ainda é osteossíntese, mas pensar em artroplastia, e eu particularmente prefiro fazer artroplastia no Gardner tipo 2, o paciente idoso com osteoporose, é uma preferência pessoal.
O DHS é melhor do que os parafusos canulados em algumas situações, Powell's tipo 3, osteoporose severa, fraturas basocervicais e diminuição posterior importante do colo. A placa medial e parafusos canulados funciona naqueles casos Powell's tipo 3, não tipo 1 e tipo 2, mas sim nos Powell's tipo 3. A artroplastia total tem se mostrado melhor do que a artroplastia parcial nos pacientes idosos. E, como as artroplastias melhoraram, a indicação de artroplastia está diminuindo. A idade, que era de 65 a 75, já está caindo para 60, 55 anos. Então, paciente de 56, 58 anos já se pensa mais em artroplastia do que em osteossíntese.